ministro de Minas e Energia diz que o governo não pode interferir nos preços dos combustíveis. Mas o presidente da Câmara quer mudança na política de preços da Petrobras. E você vai ver também. Comprar a casa própria está mais caro. Financiamento tem aumento de 20%. Aumentam os casos de guarda compartilhada de pets no Brasil. Ferroviários britânicos fazem a maior greve dos últimos 30 anos. E você sabe quanto precisa ganhar para ser rico? A resposta você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. São 13 horas e 1 minuto. E a partir de agora você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira comigo e com a minha colega Juliana Dariva. A ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis, divulgou hoje a relação dos preços da gasolina em todo o país. O estado que registrou o valor mais alto para o litro foi o Rio de Janeiro, mas maior preço médio foi na Bahia. A pesquisa da ANP foi feita entre os dias 12 e 18 de junho e ainda não reflete totalmente o último reajuste anunciado pela Petrobras nas suas refinarias. Na sexta-feira, a estatal anunciou uma alta de 5,18% na gasolina e de 14,26% no diesel. O preço médio do litro da gasolina no país ficou em R$ 7,23. De acordo com o levantamento, os maiores preços médios foram registrados nos seguintes estados. Bahia em primeiro lugar, com média de R$ 8,03 o litro. Em segundo, Piauí, com R$ 7,89 em média por litro. Rio de Janeiro, preço médio de R$ 7,77. E Acre, com R$ 7,60. O menor preço médio do país está no Amapá, R$ 6,44. Entre os maiores preços encontrados na bomba, o recorde foi no Rio de Janeiro, onde o litro chegou a ser vendido por R$ 8,99. O litro mais barato do Brasil foi encontrado em um posto de São Paulo, com preço de R$ 6,17. A ANP coletou preços em mais de 5 mil postos de combustíveis no Brasil. Vale lembrar que o valor final dos preços dos combustíveis nas bombas depende não só dos valores cobrados nas refinarias, mas também de impostos e das margens de lucro de distribuidores e revendedores. E o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, afirmou que o governo não pode interferir na política de preços de combustíveis, já que esta é uma decisão da empresa. Ele afirmou em audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. A Petrobras está submetida ao critério de paridade internacional, política adotada desde o governo Michel Temer em 2016. Com isso, o preço dos combustíveis varia de acordo com a cotação do barril de petróleo no mercado internacional e das oscilações do dólar. O ministro lembrou que existem marcos legais que impedem intervenções do governo nos preços, mesmo o governo sendo acionista majoritário. Segundo ele, o preço é decisão da empresa. Saxida garantiu que o governo está trabalhando para que medidas aprovadas pelo Congresso para reduzir os impostos federais e estaduais sobre os produtos sejam corretamente aplicadas para diminuir o impacto ao consumidor. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer alterar a política de preços da Petrobras. O parlamentar defende que o governo tenha maior controle sobre as estatais. Ele se reuniu com líderes do governo para tratar de medidas para evitar novas altas dos combustíveis. Lira pediu ao Ministério da Economia que atue mais diretamente na busca de soluções contra os aumentos dos combustíveis. Arthur Lira se reuniu com líderes do governo e, ao final do encontro, falou das sugestões. Ele ainda propôs que o presidente Jair Bolsonaro edite medidas provisórias em vez de propor projetos de lei. Em vez de a gente estar formatando uma PEC nos assuntos que sejam constitucionais ou de projetos de lei nos assuntos que são infraconstitucionais, os infraconstitucionais possam ser resolvidos mais rapidamente através de medidas provisórias. Medidas provisórias que possam alterar alguns aspectos da Lei 13.303, ou Lei das Estatais, que permitam uma maior sinergia
entre as estatais e o governo. Para Lira, as MPs provocam efeitos mais rápidos nas decisões. Ele sugeriu também que o governo edite uma MP para alterar as leis das estatais, criada como uma resposta à influência política na Petrobras. A intenção é que a União tenha maior controle sobre as indicações dos conselhos de administração das estatais. Olha, esse assunto continua repercutindo bastante. A Comissão de Valores Mobiliários abriu um processo para investigar as notícias que anteciparam a renúncia do presidente executivo da Petrobras, José Mauro Coelho. A Petrobras informou que recebeu questionamentos da B3, a Bolsa de Valores oficial do Brasil, sobre as movimentações atípicas ao longo deste mês. O vai e vem das mudanças no comando da Petrobras e os rumores de aumento nos preços desde o início de junho quase que triplicou a movimentação de ações no período. Sempre quando é identificada a oscilação que pode ser considerada atípica, ou seja, muito fora da normalidade do mercado, é aberto o procedimento de apuração. A Petrobras disse que não tem conhecimento de qualquer fato relevante pendente de divulgação que possa justificar as oscilações registradas no preço, na quantidade e no número de negócios envolvendo ações no período de 3 a 17 de junho. José Mauro Coelho pediu demissão da presidência e também do Conselho de Administração da companhia. O anúncio foi feito quase um mês após o executivo começar a ser pressionado pelo próprio governo diante do reajuste no preço de combustíveis. A saída dele era aguardada desde o dia 23 de maio, quando o Ministério de Minas e Energia anunciou que seria realizada a terceira troca no comando da empresa. Fernando Borges vai ser o presidente interino da estatal até que o substituto de Coelho seja eleito e empossado. O provável substituto é Caio Paes de Andrade, secretário de Desburocratização do Ministério da Economia. E olha só, o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço define hoje o lucro bilionário do FGTS que deve ser distribuído ao trabalhador. O dinheiro vai ser liberado até o fim de agosto. O lucro do fundo em 2021 vai ser distribuído aos trabalhadores até 31 de agosto deste ano. O valor repassado é sempre referente ao ano anterior. Em 2021, o resultado positivo distribuído foi de mais de 8 bilhões de reais, 96% do total. A expectativa é que a quantia deste ano tenha impacto na alta da inflação, que acumula 11,73% nos últimos 12 meses, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de maio. Por lei, o lucro não pode ser 100% distribuído e o índice da divisão deve ser definido pelo Conselho Curador do Fundo, que volta a se reunir em agosto para decidir o percentual a ser dividido. O dinheiro a ser liberado só vai poder ser sacado dentro das regras do fundo, como em caso de demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria e doença grave. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, durante a reunião também devem ser apresentados os resultados dos saques extraordinários do FGTS e a aquisição de cotas do Fundo Mútuo de Privatização da Eletrobras. A gente muda de assunto agora e fala de habitação. O sonho da casa própria tem ficado cada vez mais distante de muitos brasileiros. O valor do financiamento subiu 20% e em 2 anos a taxa básica de juros subiu de 2% para 13,25%. Antônio comprou um apartamento de 49 metros quadrados no centro de São Paulo. O negócio foi fechado quando o imóvel ainda estava na planta. Na época, ele conseguiu pagar a entrada, que são os 30% do valor total do contrato, e depois conseguiu um financiamento de um banco para pagar a casa própria. Segundo ele, já naquela época, com os juros mais baixos, já era difícil pagar as prestações. Mas se tivesse deixado para fechar o negócio agora, o sonho de ter um imóvel seria impossível. Hoje eu não conseguiria, porque, como eu te falei, quando ele saiu, a parcela já ficou muito apertada para mim, já pesou. Se eu soubesse que a parcela ia ser aquela, já não teria comprado. Hoje, mais alto ainda, o metro quadrado nessa região está mais caro. Com a taxa mais alta, acho que eu não conseguiria comprar nesse mesmo local, esse mesmo apartamento de 49 metros quadrados. Agora, quem quiser financiar um imóvel vai ter que desembolsar uma taxa de 20% do financiamento. O custo efetivo total reúne todas as taxas que serão pagas pelo comprador,
como juros, despesas administrativas do banco e tributos, determinando o valor da parcela. O CT sobe conforme o valor da Selic. A mudança elevou os custos totais de financiamento, que cobram agora 9,8% dos contratantes ao ano. Por exemplo, um imóvel de R$ 250 mil, esses 2,8 pontos percentuais a mais significam R$ 68 mil só de juros. Em outras simulações, um apartamento de R$ 1 milhão, o comprador vai pagar R$ 300 mil a mais. Já um de R$ 500 mil, essa conta fecha em R$ 137 mil. Diria que não é o momento, talvez, de fazer essa escolha se você puder esperar passar essa turbulência. A gente está vivendo um momento de economia em que a elevação da taxa de juros faz parte de uma estratégia para conter a inflação. Então, os juros estão altos no nosso país. Quando os juros estão altos, tudo fica mais caro. Se for possível usar esse momento de juros mais alto para fazer o dinheiro que você tem, que seria aquele valor para dar entrada no imóvel, render um pouco mais e daqui a 2 anos, de repente, reavaliar o momento de compra, provavelmente vai ser mais vantajoso. Para a especialista, antes de fechar qualquer contrato, o comprador deve analisar todas as despesas para não cair em nenhuma armadilha. Quando você vai ao banco, você vai se deparar com uma série de custos além do valor do imóvel. Então, vão ter custos, provavelmente, com o corretor, vai ter custo de taxa de vistoria para aprovar o financiamento, você tem que ter uma renda comprovada que permita a autorização desse financiamento. Junto das prestações do valor que você vai pagar para amortizar uma dívida, vai ter os juros, obviamente, né, que o banco vai cobrar, mas vão ter também seguros de invalidez permanente, seguros de danos ao imóveis. Então, quanto mais velha a pessoa for, maior serão os custos desses seguros, né, porque maior é o risco dessa pessoa vir a faltar, acontecer alguma coisa, então o seguro tem que honrar aí com a quitação. Então, é bem importante enxergar que, além dos custos do próprio imóvel, existem outros custos, inclusive quando nós entramos no imóvel, geralmente nós gostamos de fazer uma pequena reforma e junto com isso vem outros valores que talvez não estivessem programados. Já o Antônio, que pensou em trocar o apartamento por um maior, o negócio agora é tentar quitar a dívida do que comprou em 2016. Eu não conseguiria pagar isso. E olha só, essa é para quem gosta de esportes radicais. Aliás, você gosta de esportes radicais, Juliana Dariva? Claro que eu gosto. E a gente vai falar sobre skate, que hoje é o Dia Mundial do Skate, que surgiu nos Estados Unidos. E olha só, gente, para falar sobre isso, a gente vai falar com o nosso repórter Júnior, que está numa pista de skate aqui em São Paulo e vai contar as novidades para a gente. Júnior, como que está a movimentação por aí nesse momento? Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Kleber. Pois é, a movimentação hoje está mais tranquila, né? Dia de semana. Friozinho começou a ir embora agora, um sol, né? Um solzinho de meio-dia, né? 1h da tarde, um pouquinho menos, algumas pessoas andando de skate. E eu queria fazer uma pergunta para você e para o Kleber. Se vocês conhecem skate, vocês vão saber me responder. Vocês sabem como é que surgiu o skate? Não, eu não sei, mas eu gostaria muito de saber. Conta pra gente, Júnior. Reza a lenda que o skate... Bom, então vou falar para vocês o seguinte, reza a lenda que o skate que surgiu, né, na Califórnia, nos Estados Unidos, você já morou lá, né, já conhece bastante, mas reza a lenda que o skate foi criado por surfistas. Sabe por quê? Por quê? Porque é o seguinte, os surfistas lá na Califórnia, no início dos anos 60, eles ficavam assim, esperando aquela onda maravilhosa que nunca chegava, né, aquela onda, porque a onda demora, né, aquelas ondas enormes para você pegar aquela onda enormes, você tem que esperar muito. Então, eles cansados de esperar, eles pegaram uma prancha, colocaram rodinhas de patins e resolveram simplesmente surfar no asfalto e no concreto. Daí surgiu o skate. E você sabe quando foi o primeiro campeonato de skate? Vocês sabem aí? Você, o Kleber, a Juliana, sabe? Também sabe? não. A gente só queria que você desse uma palhinha, mas pena que você não pode largar o microfone, né, Júnior? A gente queria ver você dar uma voltinha aí no skate. Eu não aprendi a andar de skate. Mas eu vou dar uma volta, eu vou gravar, vou mandar o vídeo para vocês colocarem aí no jornal toda hora. Em todos os jornais da casa, com certeza. Eu vou fazer isso, é um compromisso meu, tá? Vou assumir aqui, né? Pra gente andar. O primeiro campeonato de skate do mundo foi nos Estados Unidos em 1965.
né? Daí surgiu o esporte hoje que se popularizou, principalmente depois das Olimpíadas de Tóquio, né, em 2021, depois que a nossa Raíssa, né, Raíssa Leal, com apenas 13 anos, conseguiu a primeira medalha de prata no esporte. Aí eu vou mostrar para vocês aqui o pessoal andando, cada manobra que eles fazem aqui, que eu fico pensando, gente, como É isso mesmo, é bem lembrado, a Raíssa acabou incentivando muitos atletas aqui no Brasil, principalmente as crianças, a praticarem esse esporte. Muito obrigada pelas informações. E veja a seguir, ferroviários britânicos fazem a maior greve dos últimos 30 anos no país. E você vai ver também, você sabe quanto você precisa por mês para ser considerado rico? A resposta você confere no próximo bloco. Mais uma vez, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 13 horas e 19 minutos pelo horário de Brasília. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública realiza a 4ª edição da Operação 404 contra a pirataria digital. Policiais civis de 11 estados cumprem mandados judiciais. Os agentes da polícia cumprem mandados de busca e apreensão contra suspeitos de transmitir ilegalmente conteúdos na internet. Eles bloquearam sites e aplicativos de streaming pirata e removeram perfis e páginas de redes sociais e de buscadores da internet. Segundo o Ministério da Justiça, os investigados capturavam os sinais de canais de televisão fechada e cobravam para repassar para assinantes do serviço de pirataria. As ações acontecem nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. O principal crime investigado é a violação de direito autoral. A pena é de reclusão de 2 a 4 anos, além de multa para quem distribui o conteúdo para obter lucro. Já quem consome pode ser condenado à detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Essa operação também conta com a colaboração das embaixadas dos Estados Unidos e Reino Unido no Brasil. E falando sobre a guerra, a Rússia está prestes a conquistar Severodonetsk, no leste da Ucrânia. A cidade é estratégica para o controle total da região do Donbass. Os russos ocupam quase que totalmente a cidade de Severodonetsk. No momento, as tropas ucranianas só controlam uma fábrica que vem sendo atacada há semanas pela artilharia russa. Mais de 500 civis estão dentro do complexo com os militares. Segundo autoridades locais, a retirada deles é impossível por causa da intensidade dos combates e dos bombardeios. Os russos também concentram a ofensiva na vizinha Lysychansk. Se capturarem essas 2 cidades, terão o total controle da região separatista do Donbass. Outro ponto de tensão entre a Rússia e o Ocidente surgiu nesta guerra. A Lituânia, integrante da OTAN, proibiu a passagem de produtos da Rússia que estão sob embargo da União Europeia. Os produtos sob embargo incluem metal, carvão e material de construção. A proibição enfureceu o presidente Putin, que prometeu retalhar o país. A Lituânia diz que está apenas cumprindo as regras das sanções impostas à Rússia. O presidente da Rússia anunciou hoje que irá fortalecer ainda mais suas forças armadas. Putin informou que até o final do ano, os mísseis hipersônicos capazes de carregar 10 ou mais ogivas nucleares estarão mobilizados para combate. E atenção a essa história. Em 4 meses de guerra, o drama dos refugiados ucranianos continua. Mais de 7 milhões e 700 mil pessoas já deixaram o país. E deste total, mais de 2 milhões são crianças. Na tentativa de ajudar os refugiados, o jornalista russo Dmitry Muratov, vencedor do Prêmio Nobel da Paz, decidiu, olha só, leiloar a medalha do prêmio. Acompanhe.
O objetivo da venda era destinar o valor adquirido para um programa do Unicef que ajuda crianças ucranianas deslocadas pela guerra. Dmitry entregou a medalha de 196 gramas ao comprador anônimo, que ofereceu 103,5 milhões de dólares pela peça. O valor é um recorde em leilões desta premiação. Até agora, a medalha que detinha o recorde era do Nobel de Medicina James Watson, que vendeu a peça por mais de 4,7 milhões de dólares em 2014. De acordo com o Comitê do Nobel, a venda organizada em Nova York recebeu o apoio da organização para ser realizada. E os trabalhadores ferroviários britânicos iniciaram nesta terça-feira uma greve histórica de 3 dias, considerada a mais longa em 30 anos, para defender empregos e salários diante da inflação fora de controle. Metade das linhas ferroviárias do país estava fechada pela manhã e nas outras apenas um trem em cada 5 operava. Em vez da habitual multidão no horário de pico, apenas alguns passageiros caminhavam pela grande estação King's Cross de Londres. Depois do fracasso das negociações de última hora, trabalhadores e empregadores permaneceram firmes nas posições. O sindicato RMT alertou no início de junho que mais de 50 mil trabalhadores ferroviários entrariam em greve, no que foi chamada da maior disputa setorial desde 1989, época das grandes privatizações das ferroviárias britânicas. Além dos salários, o sindicato denuncia a deterioração das condições de trabalho e as milhares de demissões previstas pelas empresas que agora compõem o setor ferroviário. O governo diz que os sindicatos estão dando um tiro no próprio pé, no momento em que o setor pode sofrer um declínio de longo prazo no número de passageiros enquanto aumenta o teletrabalho. Mas em um contexto de inflação histórica, a greve ameaça se espalhar para outros setores, como educação, saúde e correios. Olha, e ser rico é o sonho de muita gente, né, Juliana Dariva? Isso mesmo. Mas você sabe quanto é preciso ganhar para ser considerada uma pessoa rica? Então, o Instituto Francês Observatório de Desigualdade fez este cálculo. E agora nós vamos mostrar o resultado para você. O objetivo do estudo é levantar a discussão sobre a qualidade de vida da população francesa e também debater as desigualdades sociais no país. E o resultado mostrou que, para ser considerada rica, uma pessoa precisa ganhar acima de 3.637 euros. O que equivale a R$ 19.900 por mês. Mas é importante ressaltar que esse cálculo é feito pelo padrão de vida de um solteiro. Já para um casal com 2 filhos menores de 14 anos de idade, o patamar muda um pouco. E o valor a ser atingido é de R$ 7.713 euros, ou R$ 41.900. Se você ainda não está nesse padrão, não fique triste. Ainda dá tempo de mudar essa história. O levantamento também mostrou que a maioria das pessoas consideradas ricas tem acima de 57 anos de idade. Pois é, no fundo todo mundo quer ter uma vida boa, né? Mas o dinheiro, gente, lembre-se que o dinheiro não compra tudo, né? Riqueza mesmo é felicidade que, como ela disse, vai além do dinheiro. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você. Até mais.